Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai explorar uma ideia que pode parecer um pouco estranha no começo: a prosperidade como uma sentença. Mas calma, não é no sentido de castigo de jeito nenhum. A ideia aqui é outra. É sobre enxergar a prosperidade como uma decisão, sabe? Uma escolha que a gente faz e que define o nosso futuro financeiro. Então, vamos juntos mergulhar nesse conceito e descobrir como, de fato, a gente pode assumir o controle do nosso destino. Então, para a gente começar, tem uma verdade meio desconfortável que a gente precisa encarar de frente. Aquele modelo tradicional de aposentadoria, sabe? Aquele que nossos pais, nossos avós contavam. Pois é, ele simplesmente não funciona mais. Quebrou. E olha, o que realmente choca aqui são os números. Pensa só, em 1960, a gente tinha 40 pessoas trabalhando para sustentar cada aposentado. 40. E hoje? Hoje esse número despencou para apenas 1,6. É uma queda brutal. E dá para ver no gráfico que a linha da expectativa de vida já ultrapassou a idade de aposentadoria. A notícia ruim é óbvia, né? O sistema quebrou. E o nosso dinheiro pode acabar bem antes do que a gente imagina. Mas, e aqui que está o ponto principal, tem uma boa notícia no meio disso tudo. Dá para mudar esse destino. Então, com esse cenário todo, a pergunta que a gente precisa fazer muda completamente. Não é mais com quanto eu vou me aposentar. A pergunta de verdade é: qual é a minha saúde financeira hoje? A gente precisa de um novo jeito, uma nova régua para medir o que é riqueza de verdade. E essa nova medida tem nome: abastança. É um conceito super simples, mas olha, é brutalmente honesto. Pensa assim: quantos dias seria possível viver sem trabalhar um dia sequer, mas mantendo exatamente o mesmo padrão de vida de hoje? É como se fosse a bateria do celular financeiro. E aí vem o pulo do gato. Se essa bateria, esse número de dias, não está crescendo de um ano para o outro, o sinal de alerta é gigante. Significa que todo o esforço, todo o trabalho não está virando segurança de verdade. E aí fica a pergunta, bem direta, para a gente refletir um pouco. Qual é o número de abastança hoje? Para e pensa. Seriam 30 dias? 90? Talvez 365? Saber esse número, ter clareza sobre ele, é o primeiro passo para de fato assumir o controle da situação. Só que muitas vezes, sabe, o maior problema não é o sistema lá fora. Não é o governo, não é a economia. O maior obstáculo está aqui dentro, nas barreiras que a gente mesmo constrói na nossa mente. Então chegou a hora de desmascarar esses mitos que paralisam a nossa vida financeira. A gente se prende a cada ideia que, se parar para pensar, não faz sentido. Tipo, só o trabalho duro enriquece. Será mesmo? Na verdade, o que faz a diferença é o trabalho inteligente, é usar alavancagem. Ou então a gente bota a culpa na profissão. Ah, escolhi a carreira errada. Ou na falta de diploma. Ou naquela ideia de que o dinheiro do mundo é um bolo fixo. E se alguém tem um pedaço grande, sobra menos pra gente. Mas a realidade é bem diferente. A riqueza não é um jogo de soma zero. Ela pode ser criada, expandida. E tem um mito que é talvez o mais forte de todos, super enraizado na nossa cultura. Aquela ideia de que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente ouve isso e pensa, pronto, ser rico é pecado. Mas a história foi completamente distorcida. O fundo da agulha não era uma agulha de costura. Era o nome de um portão de verdade em Jerusalém. E para um camelo conseguir passar por esse portão que era bem apertado, ele tinha que se ajoelhar e estar sem carga nenhuma nas costas. A mensagem nunca foi sobre ser pobre. Era sobre ser humilde, sobre não ser apegado às coisas. E não dá para negar, né? As nossas crenças são muito moldadas por quem está à nossa volta. Já dizia o ditado que, na verdade é de Sócrates, somos a média das pessoas com quem mais convivemos. Então, para pensar um pouquinho nas 6 pessoas mais próximas. Nesse grupo, a posição é mais de mestre ou de discípulo? Porque se a gente é sempre o mestre da turma, o mais experiente, a responsabilidade é enorme. E aí a pergunta que fica é: de onde a gente está bebendo? Qual é a nossa fonte? Ok, já falamos bastante dos problemas e das barreiras mentais. Agora vamos virar a chave e focar na solução. Existe um mecanismo, um motor que faz a prosperidade girar. E o nome dele é a roda da abundância. Essa roda funciona com 2 movimentos, bem simples: doar e receber. E aqui tem um detalhe importante. Uma coisa é caridade, que é dar para quem precisa. Outra, bem diferente, é generosidade, que é dar para quem não precisa. É o prazer de presentear, de agregar valor. E do outro lado tem o receber. Muita gente acha que recusar ajuda, recusar um presente é sinal de humildade. Mas, na verdade, é o contrário, é soberba. E o pior,
Isso bloqueia metade do fluxo da abundância na nossa vida. E essa dinâmica de doar e receber nos leva a 4 perfis básicos. É bem legal a gente se autoavaliar aqui para ver onde se encaixa. Primeiro, tem o estéril. Nem doa, nem recebe. Está totalmente fora do fluxo. Depois vem o soberbo, que é aquele que só doa, mas não consegue receber nada. Em seguida, o egoísta. Esse sabe receber muito bem, mas não doa. E por último, o próspero. Esse entendeu o jogo. Ele domina a arte de doar e também a de receber, mantendo a roda sempre girando. Beleza! Com a mentalidade ajustada e entendendo como a roda da abundância funciona, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos falar agora das leis que são o alicerce da riqueza. Mas antes de mais nada, um ponto fundamental. Prosperidade não é só sobre dinheiro. Pensa num tripé, daqueles bem estáveis. Ele precisa de 3 pernas para ficar de pé. Uma perna é o dinheiro, a independência financeira. A outra é a saúde, a energia para curtir a vida. E a terceira é a felicidade, que vem dos nossos relacionamentos, das amizades. Se uma dessas pernas quebrar, já era. O tripé todo desmorona. E a construção desse tripé se apoia em 4 leis bem simples. A primeira é a lei de ganhar, que é sobre gerar valor. A segunda, a lei de gastar, que no fundo mostra o que a gente realmente valoriza. A terceira é a lei de economizar, que cria a nossa base de segurança. E a quarta, a lei de investir, que é quando a gente põe o dinheiro para trabalhar para a gente. Agora, o ponto central, a virada de chave, está na lei número 3, economizar. Pensa nisso como um dízimo pessoal. A regra de ouro é: pague-se primeiro. Antes de qualquer conta, qualquer boleto, entrou dinheiro, 10% é seu, sagrado. Esse gesto, que parece simples, manda uma mensagem poderosíssima para o nosso subconsciente. A mensagem é: eu vivo num mundo onde sobra, eu vivo na abundância. Isso conecta direto com a lei número 4, investir. Olha que loucura o poder dos juros. A imagem mostra isso de um jeito genial. O mesmo dinheiro, em 10 anos, pode virar um pneu de carro se ficar parado na poupança, ou pode virar a dívida de um carro zero, se for o juro que a gente paga para o banco. É a mesma força agindo de 2 lados. Chegou a hora de colocar essa força para trabalhar a nosso favor e não contra a gente. Bom, agora a gente chega no princípio que talvez seja o mais importante de todos. É a chave que separa o sucesso que dura daquele fracasso que parece inevitável para tanta gente. É tudo uma questão de sequência. Olha só essa história. Fizeram um estudo na Califórnia com ganhadores de loteria. E o resultado é chocante. 10 anos depois, de 20 grandes vencedores, 18 estavam mais pobres do que antes de ganhar o prêmio. 18! Por que isso acontece? Simples, eles seguiram a sequência do fracasso. Primeiro eles passaram a ter o dinheiro, depois começaram a fazer um monte de coisas a gastar. Mas eles continuaram a ser a mesma pessoa de antes, com a mesma mentalidade. O sucesso de verdade vem de dentro para fora. A sequência certa é o inverso. Primeiro é preciso ser uma pessoa com mentalidade próspera. A partir daí, se começa a fazer as coisas que pessoas prósperas fazem. E como consequência natural, se passa a ter uma prosperidade que se sustenta. E para a gente fechar, quero deixar uma pequena parábola. Dizem que, numa grande reunião no inferno, foi perguntado qual seria a melhor estratégia para levar as almas. Um sugeriu a ganância, outro o ódio, mas a ideia vencedora foi muito mais sutil. Um se levantou e disse: é simples, vamos dizer ao ser humano que ele tem todo o tempo do mundo, que ele vai viver para sempre. Assim, ele vai deixar tudo que é realmente importante para fazer amanhã. Talvez o despertar, a consciência, tenha chegado agora com essa nossa conversa. Mas a ação, a implementação, depende de cada um de nós. A hora é agora.